Oi, tudo bem? Bem-vindos ao 24º dia do 180 mais. E estamos aqui de volta, né? Voltamos à normalidade aí. E bem, no vídeo de hoje a gente não tem assunto, mas vamos falar de algumas coisas, né? De ontem pra hoje eu dei uma melhorada. Ontem eu tava bem triste no final do dia, pelo menos durante o vídeo eu consegui ali me dar uma animada. Eu percebi que às vezes eu consigo fazer isso, às vezes eu mesmo consigo me dar motivos para ficar feliz quando eu tô triste e tal. E pô, eu quero falar sobre Corinthians, cara. Hoje eu quero não falar sobre Corinthians, mas quero falar umas coisas sobre Corinthians. Coríntios é um livro uma carta de Paulo muito estranha na Bíblia, porque o que acontece é que nem tudo que está escrito nesse livro é a real mesmo, né? Tipo, o certo a se fazer. Como assim, Gil? Paulo estava escrevendo para os coríntios. Os coríntios, eles pegavam basicamente o evangelho e eles davam uma distorcida ali, eles faziam algumas coisas de diferentes. E aí criavam a própria ideia de cristianismo para eles. E aí, muitas das vezes o Paulo vai começar o capítulo, começar não, né, mas vai botar no meio do capítulo um argumento dos coríntios, só que vai responder em cima disso. E os coríntios sabiam o que o Paulo estava se tratando. Por exemplo, 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Isso é um argumento dos coríntios. Só que 99% dos cristãos usam esse versículo como um argumento da palavra de Deus. O que acontece é o seguinte: o Paulo botava primeiramente o argumento dos coríntios e depois desmentia o argumento deles. Só que assim, no grego antigo não existia aspas. Quando você vai falar da frase de alguém, você não colocava aspas para representar. Então quando chegou pra gente, a gente não sabia. A gente ainda não sabe do que o Paulo às vezes se trata. Às vezes, tipo, quando os coríntios leram a carta de Paulo, eles entenderam, porque era a visão deles, era tipo feito para eles. O nome do livro é Coríntios, não é Mundo, não é América do Sul, não é Brasil, não é Jupé de Lima. Mas enfim, tipo, os coríntios sabiam do que se tratava. E a gente não sabe do que se trata. Tanto que é interessante que no 6:12, que é o todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm, depois ele fala, todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se você for ver o escrito em grego mesmo, original, você vai ver que o Paulo, tipo, usa palavra por palavra, tipo, em seguida, tá ligado? Tipo, ele colocou todas as coisas me são listas. Mas nem todas me convêm, todas as coisas me são listas, mas eu não vou me deixar por todas. Deixar o quê? Dominar por todas. E, mano, enquanto eu tava. É que eu tô passando. Eu acho que eu já mostrei pra vocês que depois que eu termino de estudar um capítulo da Bíblia diariamente, eu escrevo no papel tal assim, só que tava tudo separado. E aí eu decidi juntar tudo nesse caderninho aqui. E, bem, uma coisa que eu percebi é o seguinte, vamos lá, eu separei em ordem aqui. O primeiro que eu li foi Tiago. Isso daqui é só o capítulo 1 de Tiago, aqui embaixo começa o 2 e tal. Tiago tem 5 capítulos, então ele é bem curtinho. Aqui eu ainda não escrevi textos, é por isso que tem um monte de setas e tal. No quarto capítulo, no terceiro, eu começo a escrever, só que não é um texto mesmo. Só que no quarto capítulo eu começo a criar um texto em cima do que eu li. E capítulo 4, capítulo 5, aí aqui em cima é o livro de Judas. Eu acho que dá pra ver marcadinho aqui em cima, tá escrito Judas aqui. Judas é só um capítulo. Na verdade, quando é um capítulo a gente nem chama de capítulo, né? Mas é só um simples texto. Então eu coloco aqui e tal, aí começa Romanos. Romanos eu não fiz do capítulo 1, porque na época eu tinha parado de fazer isso. Eu cheguei a estudar Hebreus, porém eu não escrevi nada de Hebreus. Então possivelmente eu vou começar a... Eu vou ter que passar por Hebreus de novo. Cadê aqui pra mostrar pra vocês? Ó, aqui ó, se você for ver o meu livro de Hebreus, tem coisas marcadas. Inclusive foi a época que eu comecei a marcar texto. Eu achei isso daqui fantástico, tá ligado? Nossa, eu marcava muito pouco, cara. Meu Romanos tá, tipo, metade tá laranja, tá ligado? Enfim, Romanos começa no capítulo 2, mas eu gostaria muito de ter escrito sobre o primeiro capítulo, porque fala sobre um dos tópicos que eu mais gosto de pensar, que é basicamente porque Deus às vezes deixa coisas ruins acontecerem,
E se eu não me engano em Romanos, eu não lembro direito, mas eu acredito que Romanos 1:18 fala que basicamente as pessoas se entregam ao pecado e Deus, quando Deus vai fazer alguma coisa de mal, não é Deus que faz a coisa de mal, e sim ele deixa o pecador se ferrar sozinho, tá ligado? Mas enfim, capítulo 2, aqui embaixo começa o capítulo 3, e tipo, eu tava escrevendo legal, tá ligado? Eu tô escrevendo, ó, tipo, aqui só tem 4 capítulos, é coisa pra caramba. Aqui depois, então, a partir do 7º, eu acho que o 12 é o maiorzão, tá ligado? Que tem, o 12 é tudo isso daqui. Só que chega em Coríntios, cara, são textos pequenininhos, tá ligado? Ó, esses daqui são os últimos textos de Coríntios. Capítulo 3, 4 e 5 que eu fiz hoje. E tipo, mano, tá muito doido. Eu não tô conseguindo pegar nenhuma ideia boa, assim, de Coríntios que eu já não tenha visto em Romanos. Na verdade tem até uma, que é a sabedoria de Deus, mas tipo... Eu sei lá, às vezes eu acho que eu até mesmo me perdi nessa história do argumento dos coríntios com o argumento do Paulo. Por exemplo, no capítulo 4, que ele fala pra gente não julgar as pessoas, ele fala que no final o julgamento é de Deus. Só que no capítulo 5 ele fala pra gente não deixar as pessoas que cometem iniquidades, assim, tipo, repetidamente, ficarem na igreja. Então a gente deveria exortar essas pessoas. Mas tipo aqui, ó, capítulo 4. Não devemos julgar ninguém, nem a nós mesmos, pois da condenação é o Senhor. Tudo que temos recebemos dele, então de nada devemos nos gloriar, visto que tudo nos foi dado e nada nós criamos. Por isso, não se orgulhe, não se coloque no patamar acima de seus irmãos, pois somos todos pecadores atingidos pelo sacrifício de Cristo. Amém. Só que chega no capítulo 5, Paulo fala basicamente, tipo, ele fala de julgamento, tá ligado? Então eu ainda me perco um pouquinho no argumento dos Coríntios e o argumento do Paulo, mas vida que segue, não é mesmo? E voltei para a vida de NoFap aí, tá ligado? Fiquei frustrado um pouco ontem. Eu decidi ver aquele vídeo que eu falei que eu tinha visto há um tempinho atrás sobre como lutar contra tentações e tal. Inclusive eu escrevi, tá lá no papel lá atrás. Eu acho que eu vou pegar pra mostrar pra vocês. O que vocês acham dessa ideia? Segura aí. Tá aqui, ó. Escrevi em inglês. Olha isso, eu descobri que eu não sei escrever sozinho em inglês por conta própria. Mas tá aqui, ó. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Primeira coisa, vamos aqui pra Mateus 20. Mateus 4, 20. Por que eu tô falando 20? Mateus 4. Mateus 4. Que é a primeira parte que fala sobre a tentação de Jesus. E aí o mano do vídeo vai falar que a tentação tem 4 elementos, 4 componentes. Que é basicamente o tempo em que ela é aplicada a você, o objeto de desejo, que é basicamente timing, object of desire, accessibility and persistence. Ou seja, persistência, acessibilidade, objeto de desejo e o tempo, certo? Vou explicar aqui com o exemplo de Jesus. Jesus ficou 40 dias no deserto, e quando ele foi tentado no deserto, depois de quase 2 meses, o diabo apareceu para ele e tentou ele algumas vezes. A mais conhecida é basicamente quando ele falou para Jesus Cristo, o que no começo de João é dito que todas as coisas foram feitas por ele. Era para ele, a tentação do Satanás era basicamente transformar uma pedra em um pão. E Jesus respondeu com uma passagem de Deuteronômio. Isso aconteceu mais 2 vezes. E bem, agora a gente vai pegar esse exemplo com esses dados que eu dei pra você. Você vai fazer uma redação. Você vai falar basicamente... Não vou falar nada, eu que vou falar aqui. O que acontece com esses 4 elementos? Primeiro, tempo. Jesus pode ter ficado com fome depois de 24 horas. Pode ter ficado com fome depois de 7 dias. Pode ter ficado com fome depois de 30 dias. Mas o diabo apareceu no momento que ele estava realmente com fome. Tanto que Lucas, que era um médico, ele reforçou isso daí. Depois de 40 dias jejuando, teve fome. Então, tempo. Pensa que eu tô agora aqui, dia 1 do NoFap. Eu acho que não é nem um termo certo a se dizer, porque eu não tô fazendo NoFap mesmo. Mas basicamente, se eu for tentado, não vou ser tentado hoje. E talvez nem amanhã. Mas quem sabe o que vai acontecer depois do dia 7? Exatamente isso, tá ligado? Eu vou ser, como diz meu amigo, eu vou ser pego de calças abaixadas, alguma coisa assim. Eu vou ser pego na curva, eu não duvido nada. Segunda coisa é o objeto de desejo, basicamente o que você quer.
Pensa comigo, meu irmão. Jesus estava com fome, ele passou 40 dias. E o que o diabo ofereceu pra ele? Ele ofereceu pão, né, cara? Porque, adivinha só, era o que ele queria. Só que aí, tipo, o que eu consigo pegar com isso daqui é que a gente tem que ter meio que... Eu não gosto muito de usar essa expressão, mas tem um mindset. Desculpa, eu não sou mestre da autoajuda, nem cheguei nesse nível na época. Mas basicamente, você tem que ter um mindset. Não é o que você precisa, e sim o que você quer. E... na verdade, pode ser até o contrário. O que você precisa, o que você está focado, é diferente do que você quer ou o que você precisa de real. Não sei explicar. Mas vai ficar melhor quando explicar o terceiro tópico, acessibilidade. Lembra que eu falei que Jesus é o que em João, no começo de João, é dito que todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez? Enfim, se ele conseguiu criar o mundo em 6 dias, hipoteticamente 6 dias, se ele conseguiu fazer tudo isso daí em tão pouco tempo, imagina a energia que demandaria para Jesus transformar simplesmente uma pedrinha em um pão. Seria menos do que um piscar de olhos para nós. Só que, tipo, ele não fez isso. Ele tinha essa parada do mindset, mas presta atenção nisso. Eu tô falando do lado da tentação, acessibilidade. Se você está sendo tentado com outra coisa, tipo, alguma coisa que possa ser até externa, sei lá, você tem vício em P, alguns no-farpers vão entender, você tem vício em P, ou em grego, porneia, descobri essa palavra hoje, porneia, acho que vocês já devem ter matado, mas assim, você sempre vai ser, tipo, vai ser uma coisa acessível para você, não é como se você tivesse um aplicativo no teu celular que te impedisse de acessar essas coisas, não, às vezes vai ficar acessível, vai estar na palma da tua mão, é só tu pegar, cara. E o último item é a persistência. Jesus, ele não foi tentado uma vez, nem duas, ele foi tentado 3 vezes, cara. Então a gente sempre tem que continuar. E aí ele fala que a gente precisa de um plano, a gente precisa de um caminho a ser seguido. E aí o vídeo poderia acabar por aí, mas aí ele mostra o caminho a ser seguido. E aí ele apresenta pra gente o ciclo da falha e o ciclo da vitória, né? Tipo o ciclo da falha, eu vou falar por experiência própria. Descubro que Deus me ama. Aí eu vou lá, fico felizinho, amo a palavra de Deus. Só que quando vai ver eu vou me distanciando um pouco, vou lá e peco. Pequei. Nossa, pequei, e agora, Juno Pivarco? Aí eu fico triste, eu fico irritado comigo mesmo. E aí eu volto pra Deus. E aí eu descubro que Deus me ama. E aí eu vou me distanciando de pouquinho em pouquinho, vocês já mataram, né? Só que aí ele mostra um jeito da gente poder ter um ciclo da vitória. De, ao invés da tentação vencer a resistência vencer a tentação. Que é basicamente assim. Basicamente, aqui ó, grow in your love and God's word. Basicamente, ter um maior afeto, um maior amor pela palavra de Deus, mais conhecida como a Bíblia, né? Palavra de Deus suficiente. Enfim, ele fala de algumas coisas, como ter dependência na palavra de Deus. Porque, tipo assim, Jesus Cristo, quando ele foi tentado, ele usou 3 lições ou 3 negócios de Deuteronômio, um livro da Bíblia, tá ligado? Ele também fala de nós temos conhecimento, a gente meditar na palavra. Tipo assim, Jesus passou 40 dias no deserto. Você acha que Jesus passou 40 dias pensando no quê, mano? Ele tava pensando em Deuteronômio, cara. Ele tava pensando no que ele ia usar quando o diabo aparecer. Ele sabia que o diabo ia aparecer, tá ligado? E aí ele fala da gente ter lembrança, a gente ter basicamente não é um reflexo, recollect, eu não sei como é que fala essa palavra em português, mas basicamente assim, é a sua agilidade em usar os recursos que você aprendeu estudando a Bíblia. Basicamente assim. Vou dar o meu exemplo. Romanos 6:12. Calma aí. Desse modo não... Nossa, não sei, deixa eu apontar. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas concupiscências, ou às suas paixões. O meu reflexo, basicamente, meu ato de ter esse versículo em mente o mais rápido possível, a velocidade que eu faço isso daí é um fator determinante. Tipo quando você vai estar num combate com arma, o importante não é mira, o importante não é precisão, o importante é a velocidade que você tem, tá ligado? E o principal, né, pelo menos. E por fim ele fala de obediência à palavra de Deus. Ou basicamente não adianta você ter tudo isso daí, ter todo esse conhecimento e você não cumprir, né? Então vamos que vamos. E no final ele deixa uma dica. Basicamente memorize versículos que fazem alusão
ou possam te ajudar com o teu bagulho, né? Com as suas fraquezas aqui que tá escrito, ó. Tá escrito exatamente assim, memorize verse according with your weaknesses. Ó, estou totalmente bilíngue aqui, ó, o rapaz. Então, no meu caso, eu posso fazer isso. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas concupiscências. Ó, é isso, o vídeo de hoje é isso, mas para finalizar eu vou falar algumas coisas aqui. Falar versos que eu sei, memorizados. E ó, cruzar as perninhas, porque sim, fechar meus olhinhos e eu vou falar Isaías 53, do 1 até o 10. Quem deu crédito nessa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. E ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reportávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas iniquidades. E moído por causa... Não, calma aí. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos agarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e não abriu sua boca. Como um cordeiro ele foi levado a abatedouro, e como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo ele foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida, porquanto for cortado da terra dos viventes? Da transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando sua alma se puser por expiação do pecado, ele verá sua posteridade, prolongará seus dias, e o bom prazer do Senhor habitará na sua mão. Ele verá o fruto da sua obra e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ó, consegui fazer até o versículo 11, olha que da hora. Eu também sei alguns, como... Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração... Não, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que o sol fosse criado, ou antes do dia, aí eu já não sei. É Salmos 90, comecinho. E sai, né? Tá ligado, né? Bem-aventurados os pobres de... Não, isso daí eu não sei, faz muito tempo que eu não li o Sermão da Montanha, mas enfim. O vídeo de hoje é esse, muito breve ter me assistido até aqui. E eu vejo vocês amanhã no dia 25 do 180 mais. Até lá e tchau, falou!